Hoje vamos falar sobre os cuidados que a gente deve ter com o nosso coração, né? Com a parte cardiológica, também com nossa biomecânica da corrida e o físico. E já para apresentar aqui nossos convidados, ele que está aqui na minha frente, Renato Max, seja bem-vindo ao Bora de Podcast. Obrigado, Pedro, pelo convite, tá certo? Assim, a gente fica muito feliz de estar aqui dividindo esse conhecimento, em virtude da nossa cidade já ter sido uma das mais sedentárias do Brasil. Hoje a gente já não tem mais esse posto, graças a Deus. E depois da pandemia, essa quantidade enorme de atletas dentro da corrida, do triatlo. E falar sobre o coração, para mim, é uma coisa que move a minha vida, né? Assim, da minha profissão e pelo meu lazer também, por ser triatleta e corredor. Exato, ele só fez alguns Irons já e maratonas, né? Alguns, só dois Irons, 2014 e 2015, tenho 5 maratonas, já fiz o Pateta. Foi Pateta por fazer o Pateta, sim, né? Sim. E agora me aventurando um pouco no ciclismo, aventurando um pouco também no esporte de montanha, subi alguns vulcões, tem um projetozinho para 2025 também. Não sei se minha esposa está assistindo, porque ela, né, assim, ela não está querendo deixar muito não, mas a gente está planejando subir o Aconcagua em janeiro de 25. A gente falava assim muito assim, pô, tem muita farmácia na cidade, né? Às vezes a mesma rede, uma em frente à outra. Por que a gente não tem academia? Da mesma forma, por que não levar o médico para dentro da academia? Da mesma forma, levar o profissional de educação física para dentro da clínica. E a gente vem fazendo esse trabalho que acho que é pioneiro aqui na cidade e a gente fica muito feliz, né? Não é pioneiro no Brasil, né? A gente tem alguns exemplos, mas que a gente fica muito feliz de estabelecer essa parceria, esse namoro, que espero que, né, se torne um casamento. A gente, né? A iniciativa aí é boa e só quem fica feliz são os atletas aqui, os atletas amadores que vão colher os frutos dessa junção aí, profissionais da área da saúde. Renato, por que medicina? O que levou para ir para essa área? Rapaz, assim, você vai resgatar uma coisa muito, né, bem antiga. Na verdade, no segundo grau eu tinha dúvida entre fazer administração e medicina. E fui fazer segundo grau técnico em administração no Senac. Numa época muito, muito difícil financeiramente para minha família. Então eu optei por fazer no Senac porque a gente já saía praticamente empregado. Mas depois acabou melhorando a nossa vida. E aí, no primeiro ano de administração, eu já percebi que aquilo ali, para mim, não servia. E aí, por conta de ter feito segundo grau técnico, né, a gente sofreu muito, né? Eu falo que eu fiz um ciclo olímpico para entrar na faculdade. Foram 4 anos de vestibular, até que eu consegui entrar na faculdade. Entrei querendo ser cirurgião plástico. Depois ia ser ginecologista e obstetra, porque eu tenho um tio que é irmão gêmeo do meu pai, que é uma pessoa que me mentorou muito durante a minha adolescência e durante a faculdade. Era um exemplo que eu tinha de profissional. E aos 40 do segundo tempo na faculdade, dentro de um hospital particular lá no Rio, eu conheci uma das pessoas hoje de maiores renomes em medicina do esporte, que é Fabrício Braga. Foi que ele chegou para mim e falou: você não tem que fazer ginecologia não, você tem que fazer cardiologia, cirurgia cardíaca, e me botou dentro desse mundo. E um pouquinho depois disso, né, assim, ele também, eu era muito gordo, né, assim, ele também, e ele me botou no mundo da cardiologia e depois eu estimulei ele a entrar no mundo da corrida. Então ele sempre foi um cara muito, assim, fantástico, um gênio na cardiologia, ganhou o prêmio de jovem cardiologista da Socerg. E aí ele começou a correr, fez, né, 21, 42, triatlon. Ele ainda não fez o full, se eu não me engano. Hoje ele é o médico responsável da Federação Brasileira de Triatlon, diretor técnico da LPH, para vocês que não conhecem, é um laboratório de performance humana no Rio de Janeiro, que eu falo que é o exemplo que a Ictus segue, né? Assim, a gente, quando montou a Ictus, a gente foi para dentro do laboratório de performance humana para trazer isso, e o laboratório de performance humana, assim como a Ictus, traz essa questão do trabalho multidisciplinar. E aí hoje eu sou muito feliz, né? Sou cirurgião cardíaco, atleta desde 2011, quando eu me encontrei com 11 quilos, 95 quilos, e hipertenso já. Eu morava a 200 metros do hospital da residência e era uma subida. E naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada, as pessoas ligavam, né? Porque hoje ligação é prova de amor, mas naquela época ligavam e eu tinha que parar na subida para falar no telefone, porque senão eu não conseguia. E aí comecei a correr e conheci o triatlon através de um treinador lá de São Paulo, Wagner Juliano. Foi um cara que me introduziu
esse bichinho, né? Esse vírus da atividade física. E aí depois disso foram vários anos aí no esporte, entre idas e vindas, e aí com a Ictus nascendo em 2022, né? Assim, era um sonho meu trazer essa tecnologia aqui para o Rio Grande do Norte. E a gente vem trabalhando dentro da cardiologia do esporte, tentando trazer mais segurança e mais tecnologia para os atletas aqui do Rio Grande do Norte. Não, com certeza. Eu acompanho lá pelas redes sociais, o trabalho é bem interessante e também é legal saber a história, né, do profissional. A gente conhece o Renato Marques hoje, mas saber como tudo começou é interessante. Engraçado, sabe o que eu escuto? Assim, eu sou cirurgião cardíaco, né? Eu trabalho na ponta de um iceberg, né? Assim, com as pessoas que não ligam para atividade física, na maioria delas, né? Não ligam para atividade física, não ligam para alimentação. E às vezes me perguntam assim, que contrassenso você está querendo trabalhar com prevenção cardíaca, prevenção, sendo que o seu ganha-pão, né, assim, é cirurgia. Eu falei, não, assim, acho que isso a felicidade é pessoal, é um propósito, né? O médico, independente da especialidade que ele tem que gerir saúde, independente de qual área. Né? Então, hoje eu fico muito feliz em, às vezes, tirar pessoas de um provável transplante cardíaco, às vezes melhorar a condição de um paciente para chegar na cirurgia. E, se for o caso de chegar na cirurgia, a gente lá na Ictus consegue resolver, né, de A a Z, né? Consegue resolver tanto na prevenção quanto no tratamento, pensando até em assistência circulatória, ECMO, essas coisas, a gente consegue estar dando esse suporte. Perfeito. Qual é a importância de fazer uma avaliação pré-exercício, pré-iniciar um ciclo aí de treinamento? Eu gosto sempre de buscar assim, contra dados e fatos, não há argumentos. Por exemplo, a Itália, né, assim, aí na década de 80 passou a ser obrigatório a avaliação de atletas, independente da modalidade, juvenis, passarem por um médico cardiologista. E aí o resultado disso, isso é uma lei, certo? Lá na Itália. O resultado foi uma redução na incidência de morte súbita de 93%. Então isso em atletas juvenis. Então, você imagina isso na população em geral. Hoje a gente está terminando a sexta-feira, né? Assim, e hoje no Rio Grande do Norte morreram provavelmente 17 pessoas por doenças cardiovasculares. Então é a doença que mais mata, mas ao mesmo tempo é a doença que tem maior chance de ser evitada. A gente não consegue evitar tudo. Medicina não é matemática, né? Assim, então, antes de qualquer tipo de atividade física, é muito importante que o atleta ele passe por uma consulta com um cardiologista. E aqui abro um parêntese na importância, isso eu falei lá no evento da Burn Class, do profissional de educação física. Porque os atletas eles vão estar mais do lado do professor da assessoria, do professor da academia. E às vezes, antigamente era necessário levar um atestado, ou ele levar alguma coisa. Hoje, se eu não me engano, você me corrija, Pi, ele só basta o aluno assinar um termo de responsabilidade que isso libera ele para estar ali treinando. Então, o papel do educador físico na promoção de saúde cardiovascular é importantíssimo. Porque às vezes o atleta vai... Às vezes não, sempre o atleta vai escutar mais o treinador do que o médico. Costumo dizer que o profissional de educação física, ele virou um gerente da saúde do aluno, no nosso caso aqui. Essa eu vou anotar, gostei. Porque tudo que ele tem, ele pergunta pra gente primeiro. Olha o quão importante esse seu papel. Vou lhe dar alguns exemplos, né? Você tem um próprio exemplo seu. Pi encaminhou uma paciente, né? Ela assim, deve estar assistindo. Ela vinha com um diagnóstico de hipertensão, que a família era, mas ela não quis tomar o remédio, enfim. E aí Pi, não, vai lá fazer o exame. A gente fez o exame, ela teve uma resposta pressórica exacerbada, mas foi difícil convencimento a ela tomar o remédio. Então a gente fez uma bateria de exames, assim, não tem nada além do que uma hipertensão leve, né? Assim, é uma pessoa fisicamente ativa, e com uma alimentação muito saudável. Então, assim, uma hipertensão leve para um sedentário, a gente primeiro tenta medidas não farmacológicas. Ela não tinha como melhorar mais a questão do treinamento dela. Então, assim, a gente conversou, aí tinha esse diálogo com o Pi, falei, Pi, olha, nesse tempinho que ela está fazendo exame, vou fazer um treino mais em baixa intensidade até a gente complementar tudo. E da mesma forma, um outro paciente com queixa de taquicardia em treino de ciclismo em baixa intensidade, registrada pelo Garmin, né? Assim, episódios de 5 minutos e tudo.
E aí o professor desse atleta falou assim, eu não prescrevo mais treino para você enquanto você Às vezes tem não que bater o pé. for Tem que ser, ao senão- cardiologista. Hoje em dia, todo corredor, todo triatleta usa um Garmin, o Apple Watch, o da Samsung. Então, assim, analisar ali, não olhar só, a máxima foi tanto, e a mínima foi tanto, a média foi tanto. Não, peraí. A máxima, você teve um período aqui de quanto? Estava em qual intensidade? Qual a velocidade você estava ali? Qual era a potência? Então, assim, esse papel é importantíssimo. E da mesma forma, o médico, quando ele tem um conhecimento do esporte, ele sabe olhar isso também. Então, assim, hoje é mandatório que as pessoas que praticam atividade física, e hoje os atletas amadores estão cada vez mais profissionais. Exato. Então, assim, eles treinam a nível de atletas profissionais. Então, assim, Tem uma rotina procurar diferente, alguém né? Ainda tem mais, com experiência, assim, se investe muito em uma bicicleta mais leve, num tênis de placa de carbono, num suplemento, e esquece do básico, né? Do motor, né? Que é o próprio coração do paciente. E aí a gente sempre bate nessa tecla, não é para excluir ninguém do esporte. Ninguém ali, eu escuto muito isso. Não, peraí, eu não vou lá fazer esse exame, porque se descobrir aqui eu vou ter que largar o esporte. Eu sou um dos maiores incentivadores do esporte, assim. A gente coloca paciente que vai operar o coração para fazer atividade física. Sim. Antes, durante a internação e depois da internação. Então, assim, é muito melhor você descobrir num ambiente controlado do que virar estatística. Né? Assim, quantas estatísticas a gente tem olhado aí? Corredor que morreu em João Pessoa, após o treino, aqui um atleta de beach tênis que ao chegar em casa é onde acontece a grande parte dos eventos, na recuperação, né? Assim, então treinou, chegou em casa, né? Acabou a resposta ao exercício, né? A melhora, vasodilatação e tudo. Resposta hormonal. Então, assim, eu falo e bato na tecla para todos a gente tem muito contato com os treinadores de triatlon, corrida, que percam um pouquinho do tempo, entre aspas, para conversar sem sobre contar que isso. aquilo ali dá dado para prescrição, para melhora de performance. Isso, então, assim, não tem por que não são fazer. Duas coisas, né? Se o Assim, cara por quer exemplo, melhorar, descobrir doença. Segundo, eu vou fornecer dados para que você prescreva um treino melhor, baseado em frequência cardíaca, baseado em potência, associar isso ao teste de FTP, ao teste de lactato, que a gente também faz, analisar ao teste de 3 km. E, assim, uma ferramenta fundamental para melhorar a performance do atleta e melhorar a performance do professor. Se o atleta performa mais... E assim, esse medo é meio que irracional, né? Descobrir alguma coisa, porque uma contraindicação absoluta ao exercício, né? De maneira que não pode fazer exercício de maneira alguma. Eu nem consigo imaginar um transplante, talvez. Assim, não sei. Nem transplante. Nem transplante cardíaco. Só quem pensa eu não consigo nisso imaginar uma contraindicação absoluta. Condições muito. Na minha cabeça não vem uma. Eu teria que pesquisar para. Não, mas aí tem uma classificação de Bethesda, de algumas doenças. E aí classifica as doenças e o tipo de esporte que você pode fazer. Então vão ter algumas doenças que realmente você vai ter o esporte, você vai ter que fazer mas xadrez, é relativa, tiro né? esportivo. Assim, mas ali você controlado e fazer esporte, às vezes, num ambiente controlado. Né? Assim, não necessariamente na rua, correndo sozinho, mas ali dentro de um centro de reabilitação, no laboratório de performance, né? Com um profissional da educação física, da fisioterapia especializado em uma reabilitação cardiopulmonar. VO2 máximo é o consumo máximo de oxigênio, a sua eficiência aeróbica no exercício. Então, quanto maior o seu VO2, mais você vai viver. Pronto. Então, assim, quer ter uma coisa boa? Um VO2 alto. E como é que o pessoal vai descobrir isso? Só consegue medir, certo? O VO2 através do teste cardiopulmonar. A esteira simples, a gente faz um cálculo, uma estimativa do VO2, tá? Sim. O Garmin, né? O Garmin também, a gente não tá ganhando nada pra fazer anúncio do Garmin. Mas o Garmin, ele calcula o VO2 através dos seus treinos, mas é um cálculo. E no teste cardiopulmonar a gente consegue mensurar isso através da análise de gases. O exercício, ele é capaz de... Ele é responsável por redução de incidência de 16 tipos de câncer. Então, assim, você consegue reduzir a chance de ter câncer de 16 tipos de câncer. Reduzir a chance de depressão. Diabetes. E se você tiver câncer e você tiver um VO2 acima do esperado, a chance de você sobreviver é muito maior. Exponencial o ganho, assim, quando a gente trabalha com paciente sedentário, se você, por exemplo, fizer 15 minutos de atividade física todos os dias, você já reduz a chance de morrer em torno de 10%. 15 minutos. Quais são os diferenciais do teste cardiopulmonar?
depende muito do protocolo utilizado, né? Assim, então, o protocolo ele vai dizer o norte desse exame, né? Então, assim, é aquela coisa, a gente pode, né, assim, aumentar o VO2 com um tipo de protocolo, né? Assim, então, por isso que é importante sempre manter o mesmo. No caso específico de paciente hipertenso que já chega com uma pressão mais alta no exame, tem um nível de pressão que a gente contraindica fazer o exame, né? Assim, vai fazer o papel do anestesista na sala de cirurgia, né? Ó, tá hipertenso, não pode, tá suspensa a cirurgia. E no exame é a mesma coisa. Se tiver muito hipertenso, a gente não faz. Agora, chega com um nível razoável, a gente começa. E aí a gente vai ter que fazer um protocolo mais baixo. Então, nesses casos específicos, não é raro a gente ficar 20 minutos fazendo exame, 25 minutos. Né? Assim, então, para validar o VO2, por exemplo, de um paciente desse, a gente precisa primeiro diagnosticou a resposta pressórica exacerbada, introduz medicação, repete o exame com 3 meses para ver se está bem controlado. E aí a gente pega pesado mesmo. Aí faz um protocolo para chegar no máximo. E o teste cardiopulmonar, a gente consegue ter variáveis que a gente diz assim, não, Pedro, você chegou no seu máximo. No teste ergométrico, é o quê? Só a frequência cardíaca máxima, certo? No teste cardiopulmonar, usa a relação da produção de gás carbônico com o consumo de oxigênio, entendeu? A frequência cardíaca, o padrão da curva de VO2, porque um atleta de alta performance, ele chega um momento que o VO2 dele não vai subir. Muitas pessoas acham que a máscara, ela atrapalha a respiração, mas na verdade é só uma sensação. Não atrapalha. Assim, não atrapalha. No passado se usava bocal, né? Assim, que eu acho que é muito pior. Você pega, mordia o bocal e ficava ali com um pregador no nariz. Hoje a gente tem máscaras, né, mais modernas para estar utilizando. E, então não limita. É só uma sensação, ela incomoda, né? Se for na esteira, a gente perde um pouco a visão inferior. Então, quando a gente faz um exame em mais velocidade, a gente precisa estar bem do lado do paciente, até para ser meio que o navegador dele. Ó, vai para o lado um pouquinho, desacelera um pouquinho. Na bike é um pouquinho mais seguro. Eu sou fã do exame na bike, né? Mas quando o cara corre, ele quer fazer correndo. Né? Assim, mas para medir pressão. É uma ferramenta hoje, assim, é o padrão ouro de avaliação pré-participação, é ter pelo menos um teste cardiopulmonar. No início, uma vez por ano, ou até utilizar ele como ferramenta, que é muito importante para guiar os treinamentos. Né? Assim, eu me uso muito como cobaia, né? Assim, lá na clínica. É bom treinar por causa disso, exatamente. Né? Então, vou lhe dar um exemplo. Né? Assim, eu, maratona de Chicago, eu tinha pego vaga e foi adiando por conta da pandemia. Aí vai, 2022 vou treinar daqui a pouco, vou, e pronto, eu resolvi treinar com 12 semanas. Fiz meu primeiro teste cardiopulmonar, meu primeiro limiar, que é mais ou menos aonde você deve correr uma maratona, certo? Tava dando um pace de 6:20 alguma coisa. Repeti com 4 semanas e repeti com 8 semanas. Com 8 semanas, meu primeiro limiar já estava em 5:30, né? Sim. Só que aí eu, conversando com o meu treinador, assim, não, beleza, 5:30, eu tenho maratona para 4:50 e pouco de pace, que dá 3h28. Eu falei assim, não, mas eu não aguento muscular isso. Se eu correr a 5:30, mesmo sendo Chicago, plano, frio, eu vou para uma estratégia mais tranquila. E aí fui para uma estratégia de correr a 6. Foi para fechar a prova em 4h10, eu fechei 4h09:10. Assim, então, e foi a maratona que eu corri mais tranquila da minha vida. Quanto a temperatura influencia na parte de desempenho cardiovascular? Tem influência? Não, total. Assim, a temperatura ela vai ser diretamente proporcional ao consumo energético. Né? Então, se está mais quente, você vai consumir mais energia, você vai desidratar mais. Então, você vai ter que ter um aporte hídrico adequado, de eletrólitos também, né? Assim, isotônico, às vezes cápsula de sal. Não é receita mágica Ctrl+C, Ctrl+V para todo mundo. Então, por isso que é individualizado. E aí vale aqui também falar sobre, né, assim, o teste cardiopulmonar, a gente consegue fornecer a calorimetria de esforço. Então, assim, em determinado primeiro limiar, segundo limiar, eu sei o quanto você precisa de carboidrato para ter aquele consumo de oxigênio ali. Nossa. Então, a gente fornece esse dado. Né? Assim, não é aqui, receitinha, 24 gramas de carboidrato a cada 45 minutos. Mas isso lá em Chicago, né? No frio, né? Assim, agora aqui, né? Assim, a gente chegou e tava conversando isso. E aí, o frio? Rapaz, assim, acho que você sair daqui,
para correr uma prova no frio Foi é qual muito mais fácil. Aí que mês lá? Chicago, outubro. Foi a largada com 4 graus. Começando frio, né? 4 graus. E olha que não tá frio, não. Frio lá não, assim, começou com 4 graus, né? Começou com 4 graus, terminou com 18. Assim, então a gente... É muito legal essas provas, né? Fora que a gente vai com um casaco mais velho, né? Assim, joga fora. Sim. Então assim, eu corri de short e camisa. Eu tava com um casaco velho e joguei ali no final. Luva, né? Assim, é importantíssimo a gente cobrir extremidade. Então, assim, sair daqui para uma prova fria é muito fácil. Agora, o contrário, ele é mais difícil. Se você tem alguma doença cardiovascular e você tá ali sendo submetido a esse tipo de esforço, vai acontecer. Se não acontecer ali no pico do esforço, vai acontecer no repouso. Aí é uma dúvida legal, né? Assim, por que acontece às vezes depois da atividade física? Durante o esforço, existem mecanismos fisiológicos adaptativos ao esporte. Vasodilatação, melhor contratilidade. Então, assim, um vasinho lá do coração, ele chega e abre um pouquinho. Sim. Então, se tiver uma placa, beleza. Vai ficar, entre aspas, menor a placa. Sim. Mas aí depois que acabam esses mecanismos compensatórios, vai voltar. E às vezes faz até espasmo. Né? Assim, e isso não acontece com o PEBA, não. Acontece também com um atleta profissional. Vou lhe dar 2 exemplos. Um foi uma reportagem do Esporte Espetacular com Timothy O'Donnell. Certo? Ele infartou durante o Challenge Roof. Assim, o relato dele é o seguinte: comecei a sentir uma dor no peito, pedalando, meu rendimento estava abaixo do esperado, achei que não era nada, continuei. Na corrida continuou. Cara, e ele foi. Louco, né? Terminou a prova, continuou com dor. Foi pro pronto-socorro na Alemanha e tinha uma obstrução de 80% na descendente anterior. Fez angioplastia, reabilitação cardíaca, treinou e já fez o Kona. É quantos por cento? Não, 80% já trata. Com evento, né? Assim, acima de 70% já é uma lesão grave. 80%. Mais pra intervenção mesmo. Ali, como teve evento, assim, ele foi angioplastia, né? Assim, então ali, evento cardiovascular, certo? Ele infartou. Uma placa acima de 80%, terço médio DA, graças a Deus era no terço médio, então é uma placa mais tranquila, então tem que tratar. Então ele tratou, ficou fora do esporte mais ou menos 1 ano e voltou e já foi até a Kona depois disso. Sim. Outro exemplo, tem 1 mês mais ou menos, Peter Sagan, né? Um cara que todo mundo já sabe, campeão olímpico, campeão mundial, cara fantástico. E nas provas de mountain bike, ele está no mountain bike agora de novo, e começou a apresentar frequências cardíacas muito altas. Aí foi para um estudo eletrofisiológico direto, certo? Sim, ele não estava baixa intensidade, com frequência alta, não deu nada. E aí voltou a competir, aí voltou a ter. E aí voltou para o estudo eletrofisiológico e teve que fazer uma ablação. Sim. Então, se isso acontece em pessoas que são estudadas, né? Assim, a gente subentende-se que esses caras são, né? Assim, são acompanhados, assim. Né? Imagina com as pessoas que não estão... Assim, soltas, não procuram um cardiologista. Eu acho que aqui a gente pode fazer... se pudesse fazer uma enquete, seria assim: quantas vezes você marcou um cardiologista, por exemplo, e marcou para, vamos lá supor, 7 horas da noite e foi atendido às 9 e lá dentro não passou mais do que 10 minutos. Então é impossível você avaliar cardiologicamente um paciente só em 10 minutos. Porque o principal exame que eu falo é a anamnese. Eu tenho uma anamnese bem feita, um cara que tá falando pra mim, não, tô tendo uma dor no peito estranha e tal. Aí faz o teste ergométrico. O teste ergométrico deu normal. Mas eu não vou ficar quieto com isso. Entendeu? Assim, você vai falar assim, não, eu tenho essa dor, diminuiu minha performance ali. Então, assim, pô, você vai... Esse caso que eu tô, tipo... Ele vai para... Eu vou para Berlim, tem um paciente também que vai para Berlim que tá apresentando taquiarritmia no treino. E aí, assim, taquiarritmia de 220 de frequência cardíaca. Quantos tem anos que investigar. A minha idade, aproximadamente. Então, você vai ter que investigar. Então assim, se faz o Holter, não dá nada, não registra, assim, a gente vai estar ali. Por quê? Porque a gente olha o Garmin, vê ali a resistência. Aí já começa aquelas perguntas. Você estava usando fita ou usou só o relógio? Não, fita, tal, bem documentado. Aí tem que investigar, cara. Assim, se deixar... Assim, e você também você consegue prescrever treino de uma forma sem
sem ter um acompanhamento individualizado. Às vezes é assim, tentativa de suicídio, né? Ou assim, isso, tentativa de suicídio. Você vai estar ali, assim, sem... peraí, tem a planilha tá aqui na internet, maratona... Tem gente que não tem a mínima noção, né? Maratona em 5 meses. Assim, ou Ironman em 12 meses. A galera chega ali e vai fazer e não vai estar analisando, né? Assim, por isso que a prescrição do treinamento ela precisa ser individualizada. Da mesma forma que a cardiologia ela precisa ser individualizada e valorizar essa conversa. Valorizar a questão de você, assim, do médico às vezes ter uma expertise no esporte assim e entender também. A gente aprende muito com eles da educação física e a gente aprende muito também com os pacientes, né? Então, assim, a medicina é muito disso, né? Tem a medicina baseada em evidência e a medicina baseada em vivência. Eu vou ser o advogado do diabo, né? Assim, acho que a maior parte das lesões vão estar nos iniciantes, certo? Assim, aí a gente vê muito, assim, eu estava estudando esses dias e aí vi mais de 90%, uma pesquisa, 90% das pessoas que já praticaram corrida se machucaram alguma vez, certo? Então, assim, existe uma incidência muito grande de lesão. E aí o cara começou a correr agora, né? Assim, tem um amigo, vai ali, aí quer correr 5 km, 10 km, aí primeira coisa, o tênis tal, eu quero tênis ali, eu quero, vou usar o suplemento pré-treino tal, não sei o quê. E aí esquece do básico, né? Assim, então, assim, por exemplo, nada contra o tênis de placa de carbono, mas o tênis de placa de carbono vai se mostrar eficiente para paces mais rápidos. Sim. Um pace mais baixo, ele não vai fazer tanta diferença. Pode até o contrário, assim, promover mais lesão. Então, às vezes é muito mais importante fazer uma análise do seu movimento, fazer uma dinamometria, que é um exame que a gente avalia a força muscular de grupamentos, de assimetria. Isso é muito interessante. E aí a gente passa isso no laudo, né? Assim, a gente vai ter isso lá no laboratório de performance, vai passar para o educador físico, para o treinador desse atleta, fala, ó, você precisa fortalecer, assim, que é o calcanhar. O calcanhar de Aquiles do corredor é o glúteo, né? Uma fraqueza, glúteo médio. Assim, eu falo por experiência própria. Né? Assim, então você precisa fortalecer esse grupo. E ir analisando. Além a gente também tem termografia, análise do grupo muscular, assim, ver algum grupo muscular que está ali, tem maior chance de lesão. Né? Assim, então, são ferramentas assim, não invasivas, certo? Assim, muito mais acessíveis do que um Vaporfly, esses tênis assim, e que isso vai fazer um diferencial muito grande. Um pouco de ego, né? Assim, também, às vezes, dos próprios profissionais, porque assim, o objetivo do laboratório de performance não é tipo pegar o aluno para o laboratório de performance. Na verdade, é fornecer ferramentas para o treinador desse atleta aplicar. Eu falo o seguinte, performance é um conceito subjetivo. Isso. Eu, modéstia à parte, eu acho que eu performo mais do que o Usain Bolt. Por quê? Porque eu consegui fazer um Ironman tudo, depois, antes de ter 95 quilos, operando, né, ficando muito tempo em pé, treinando. Exatamente. Então, isso é um conceito de performance muito importante. E assim, o principal ganho da atividade física não é tipo o melhor tempo na maratona, o melhor tempo na meia maratona. É ganhar autonomia de vida. Né? Principalmente na população mais idosa. E o idoso, o que a gente quer que ele tenha? Ele tenha uma maior segurança no movimento, ou seja, ao levantar, ao sentar, ao subir uma escada. Então, isso vai reduzir a incidência de fraturas para esse paciente lá na frente. Então, isso é muito mais performático do que você ganhar, chegar no age group ali no Ironman, numa meia maratona. Então, assim, é um ganho muito mais de longevidade. Assim, e acho que as academias elas deixaram isso muito à parte, querendo só voltar para o público de performance, fitness. E, assim, eu acho que isso vem para que a gente tenha um envelhecimento cada vez mais saudável. A Burn aqui, com essa parceria com a Ictus, mas também nos estúdios de musculação também, porque o público desses estúdios é exatamente essa população.
que quer ter uma atenção ali, não quer ter necessariamente um personal ali para performance e tudo, mas que é ali que ele vai se sentir mais acolhido. Eu acho que o papel desses estúdios é acolher esse público, né? Tem estúdios de musculação, estúdios de treinamento integrado. Eu acho que a gente está começando a dar o primeiro passo em relação a essa mudança já, né? Da mesma forma, a medicina ela vem mudando também, né? Assim, eu acho que o médico ele é fundamental que ele fale sobre atividade física, seja a especialidade que for, ele tem que falar. Teve uma pesquisa há pouco tempo, mais de 70% dos médicos não tocavam no assunto de atividade física. Eu escuto de colegas meus assim, você é maluco, tá fazendo isso aí, você vai morrer disso, morre mais, porque gera mais inflamação. E tem uma vertente médica que fala, né, assim, que atletas de endurance, quanto mais, porque se você for olhar no gráfico, o VO2, quanto maior o VO2, chega um momento que a curva começa a piorar a mortalidade. Mas por que isso? Porque indivíduos com VO2 acima de 70 são muito poucos. E aí você fica com uma amostra pequena para poder determinar em relação à mortalidade. Então, assim, para quebrar esse paradigma, assim, muita gente me pergunta, esporte demais faz mal? Não faz mal. Se fosse assim, atleta olímpico morria antes. Tour de France, todos os ciclistas morreriam antes. Assim, acho que todo mundo que assiste aqui o podcast sabe o que é o Tour de France. Tour de France é uma prova de 24 dias, né? Mas são 21 dias competindo na França. Equivale a você subir 7 vezes o Everest. Subir 7 vezes o Everest, certo? Com a baixa concentração de oxigênio. Então, tem diversos estudos que pegaram esses ciclistas e mostram uma sobrevida maior do que a população em geral. Por isso que eu falo assim, a diferença entre remédio e veneno é a dose. Com certeza. Né? Assim, então, se você for bem orientado, se você estiver utilizando a ciência ali do seu lado, o seu treinador está atualizado, você vai melhorar. Acho que a gente comentou também, Pedro, acho que vale a pena, assim, que a gente estava falando, eu estava pesquisando os tempos de término do Ironman de 2012 para 2022. Assim, um exemplo, Cid ganhou ano passado, certo? Com 8 horas e 35. Em 2012, o vencedor ganhou com 9 horas e 17. 10 anos, evolução. Foi quase 1 hora. Os caras tops do age group. Cid já foi profissional, né? Assim, então, e aí Pedro tava perguntando para mim, mas por que isso, Renato? O que você acha? Você acha que é o equipamento? Você acha? Assim, eu acredito isso, mais de 80% ao desenvolvimento da ciência do treinamento. Baixaram muito o tempo, atualmente em repouso, tem a frequência cardíaca em 43 a 46 batimentos por minuto. Como treino com zonas de força, a frequência cardíaca sempre fica em zonas mais altas. Estas deveriam coincidir? Vamos lá, né? Assim, conforme você vai evoluindo no treinamento, a sua frequência de repouso vai diminuir. Por quê? Porque o coração ele começa a ficar mais eficiente. Então, por isso que ele vai, para gerar um débito cardíaco, certo? Ele precisa ter menos frequência cardíaca. Por quê? A musculatura aumenta, são diversos fatores adaptativos. Em relação aos treinos de força baseados na frequência cardíaca, aí a gente só poderia responder fielmente se a gente tivesse os limiares dele em relação à zona de frequência cardíaca. Não adianta prescrever treinamento com 220 menos a idade, jogar o percentual. Certo? Isso é uma estimativa. Então, assim, não tem como a gente falar. Você querer fazer fogo com uma pedrinha... Então isso assim, é uma ferramenta que a gente tinha lá no passado. Né? Assim, mas o teste cardiopulmonar não é tão novo assim, mas assim, para a gente prescrever de uma forma mais adequada o treinamento, a melhor ferramenta é o teste cardiopulmonar, depois refinar isso com teste de lactato, determinar ali sua zona ali de fadiga, onde já não está mais conseguindo compensar, porque no endurance, né, a gente vai estar querendo estar ali, o cara mais forte, ele vai competir no Z3. Tá, assim. E aí a gente vê muito atleta aí amador querendo estar com frequência cardíaca de Z5 e vai quebrando, né? Assim, então acho que isso é muito importante a gente estar falando. No início da nossa história, assim, os pensadores falavam que a atividade física era uma coisa agressiva, né? Assim, assim, eu não vou lembrar agora, Galeno, alguns outros falavam que, assim, que não há indivíduo mais sujeito a perigo do que o atleta.
né? Assim, então você vê o quanto isso mudou, graças a Deus, né? Hoje isso, depois da pandemia, a gente viu isso, né? Assim, a gente viu, acho que um dos maiores estudos em relação ao Covid e atleta foram feitos aqui no Brasil por Fabrício, lá no LPH, e mostrou que a incidência de Covid grave em atleta de endurance foi muito mais baixa do que na população em geral. Nossa. Então, assim, mesmo ele apresentando Covid grave, que tinham diversos, né, fatores de inclusão, critérios de inclusão para ser um Covid grave, então a gente tinha menos incidência. Então, hoje, é por isso que eu falo, bato na tecla. Médico que não fala sobre atividade física, ele deveria fazer um curso de reciclagem. Né? Assim, e até, vamos lá, assim, médico que não faz atividade física. Hoje o exame padrão ouro para avaliação da atividade, da capacidade cardiorrespiratória é o teste cardiopulmonar. Seja ele feito na esteira, seja ele feito na bike. E aí vale aqui, né? Isso não é só para atleta de corrida e bike, é qualquer tipo. Qual é a melhor atividade física? A melhor atividade física é que você mais gosta, que você deva fazer. Né? Então, assim, hoje a gente tem uma grande incidência de beach tênis, e assim, você não tem ideia, assim, você já jogou beach tênis? Não. Assim, eu sou um cara meio curioso, eu tenho medo de experimentar esporte, porque a gente costuma gostar de tudo, né? Assim, não, vamos fazer kitesurf. Não, kitesurf não vou testar, não. Mas assim, vamos lá, fiz uma aula de tênis e uma aula de beach tênis, para entender o quão desgastante é isso. Sim. Acho que se a gente poderia até fazer essa pesquisa, né? Pegar ali em Miami, nessas quadras, arenas de beach tênis, assim, quantos fizeram exame físico, exame cardiológico antes de estar ali? Porque a gente olha assim, vai ter aquele padrão do antigo peladeiro, né? De jogar futebol, Sim. Aquele gordinho que tá ali jogando. E olha o quão extenuante é esse esporte. É na praia, no sol. Ele entra nas... Assim, eu acho que se você parar lá no Parque das Dunas, quinta-feira à noite, e perguntar aí quem já se machucou correndo, né? Assim, então vai ter muito, né? Que é canelite, né? Fascite plantar, do fêmur patelar, né? Assim, síndrome do trato iliotibial, joelho, calcâneo. Entendeu? Assim, da mesma forma que o jogador de tênis vai ter muita lesão em ombro, né? Então, e aí fica a importância da dinamometria do membro superior também para determinar a frequência. Né? O relatório, ele além de fazer um diagnóstico, ele sugere alguns tipos de treinamento para que se corrijam os erros. Né? Então, assim, vão alguns vídeos nesse relatório e aí o ritmo para ele poder fazer, assim, o treinador dele. Da mesma forma, no teste cardiopulmonar, por exemplo, a gente tem um cuidado muito grande com o laudo. Né? Assim, porque assim, são diversos números gráficos e a gente se colocar até alguns médicos para olhar, eles não vão saber interpretar aquilo. Sim. Então lá na ICTS a gente busca também dissecar bem esse laudo, coloca já as zonas de treinamento baseadas nos limiares, tá certo? Coloca assim, algumas sugestões e o mais importante, né? Eu costumo falar assim que solicitação de exame e exame feito na gaveta não cura e não diagnostica ninguém. Porque às vezes você vai no médico, recebe a solicitação, não vai fazer. Ou faz o exame e não vê e não mostra para ninguém. Então lá a gente entende que isso é muito importante, um feedback do exame. Então, por exemplo, Pedro, você vai lá fazer o teste cardiopulmonar e aí quando o seu laudo estiver pronto, você pode ir lá para conversar com quem fez seu exame, ou eu, ou Juliana, certo? Para passar para você, olha, aqui eu enxerguei isso, para ele explicar. Né? Assim, então eu acho que o atleta e o paciente entender o diagnóstico, entender o tratamento, isso vai fazer com que ele, né, assim, execute aquilo que seja feito. Não adianta você ter só um laudo cheio de gráfico e você não tá passando. Esse é o maior... Renato, tem alguma informação assim importante que, claro que tem várias, mas tem alguma que é importante a gente falar que a gente não abordou aqui? Eu acho que, assim, em relação aos sintomas, que, assim, que para a suspeição de alguma doença, certo? E aí eu vou falar, dando alguns exemplos, assim, não foi um, não foi dois, foi bem mais, pacientes que estavam se queixando de dor cervical na bike, Sim. E aí onde na verdade era crise hipertensiva. Então sentou na bike, começou a pedalar, 220 por 150 de pressão. Nossa Senhora. Então, assim, a dor na nuca, que estava tratando com ventosa, osteopatia, Sim. era a hipertensão. Então, dor na nuca, cefaleia pós-treino ou durante o treino, vermelhidão aqui, isso pode estar associado à hipertensão. Em relação também àquela dor no peito,
mais localizada, irradiada para as costas, para o braço, para a mandíbula também. Como o atleta ele é bem condicionado, então às vezes vai ser difícil ele no esforço ali desenvolver sintoma, às vezes vai ser mais na recuperação. Aí no atleta bem condicionado é assim, poxa, não tô doente, não tô com gripe, não tô nada e tô piorando a minha performance. Assim como, né, foi Timothy O'Donnell ali na prova, né? Assim, ele tava infartando e com certeza tava pedalando 100% a mais do que eu e você junto conseguiríamos pedalar. Né? Então isso também é um sinal, eu não estou rendendo no treino. Tá? Isso também é um sinal importante. E sempre procurar, certo? Uma vez no ano, o cardiologista, para que isso seja, sempre faça os exames. O atleta master, a gente tem que ter um cuidado maior, certo? Acima de 35 anos, a gente tem que ter assim, um cuidado maior, principalmente no nível de esforço que esses atletas hoje estão tendo. E assim, também saber que algumas alterações no exame são características do próprio atleta e não são patologias em si. Então, por isso que pegar um profissional com uma expertise na cardiologia do esporte, isso é importante para poder traçar metas. Tá? Assim, e que mais? Eu diria que, né, assim, faça fortalecimento muscular. Assim, eu já sofri por não ter feito em algum momento. Assim, procure um profissional de educação física que dê atenção em relação ao seu treinamento. Analise o seu treinamento. Né? Assim, não é só o exame cardiológico, mas às vezes a fita cardíaca ela é muito importante. A fita cardíaca ela não vai diagnosticar, dar o diagnóstico, você tem isso aqui, não. Mas vai fazer uma suspeição e você vai poder investigar. Então fica a dica de você estar sempre se cuidando, usar a ciência ao seu lado, né? Assim, do que usar o Instagram, né? Assim, às vezes tem vários especialistas de Instagram. Vários. Até eu ganhei semana passada assim, uma camisa assim, confia em mim, sou médico, não coach. Né? Então, assim, tem muito coach no Instagram. Você não sabe o que é sofrer com isso. Não, imagina, assim... especialista de Instagram, você é médico, não sabe o que assim, a gente vê isso. E uma coisa muito importante que a gente vem aumentando muito nos últimos anos é aquela questão da suplementação hormonal para fins estéticos. Tá? Assim, hoje, a posição da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, só tem uma indicação para suplementação de hormônio, que é hipogonadismo. Certo? Então, assim, não existe indicação para fins estéticos, seja no homem, seja na mulher. Na mulher, principalmente. Agora inventaram a reposição de testosterona em mulher. Tem muito. A gente recebe... testosterona em mulher. A gente recebe isso muito no consultório e pacientes hipertensas. Isso vai aumentar a chance de... A hipertensão, dislipidêmica. Então, assim... e são profissionais médicos que estão prescrevendo. Tá? Assim, então, não existe assim, a posição da Sociedade Brasileira de Endocrinologia essa semana, não existe a especialidade hormonologia. Essa semana, assim, porque tem muito médico que se intitula faço hormonologia. Cara, assim, vocês estudaram isso na fisioterapia, na educação física. O quão difícil é a fisiologia endócrina. Eu sou, né, assim, sou cardiologista, sou cirurgião e a gente recebe às vezes paciente usando, né? E aí, doutor, o senhor prescreve? Não prescrevo, não concordo. Agora, se você está tomando, você precisa procurar um profissional adequado para que você faça, assim, não pode parar também de uma hora para outra, né? Assim, aí por isso que você precisa procurar o profissional sério e adequado. Então, assim, teve há um mês atrás, não sei quantos ciclistas abandonaram uma prova na Europa. Porque ia ter exame de doping. Exame de doping. Ano passado, no Letap, se eu não me engano, também, que divulgou que os pódios iam ser testados. Sim. E aí mais da metade das pessoas não foram buscar o troféu. Eu acho que o principal problema, Renato, em relação ao uso de esteroide, né? É porque os médicos, os hormonologistas, né, de curso de final de semana, né, o que acontece? Eles, por trás da bata, né, e da história da medicina, que a medicina deve ser uma das mais antigas, ciências da área da saúde deve ser a medicina. Acho que é a medicina, né? Ele, por trás daquilo, eles passam uma segurança muito grande para as pessoas, né? As pessoas confiam muito nos médicos, né? Igual o professor de educação física que fala, o cara quer duvidar, quer falar que é melhor de outro jeito.
Mas assim, esses médicos estão levando as pessoas a acreditarem que existe uma maneira segura de usar esteroide. E não existe. E aí ele fala, não, isso aqui vai fazer... Aí pega a fórmula mágica, né? Usa média aritmética ponderada, aí pega o valor mínimo da testosterona com o valor máximo. Faz, ó, você um nível aqui deveria estar próximo dos 600. É porque os laboratórios... Mas está 200. E o valor de corte, eu acho que é 180, não vou dizer. Aí o cara, não, vou dar uma dose baixa para você, vou dar uma dose segura de testosterona para você utilizar. E não existe. E aí, beleza, aí o cara faz o exame, porque não existe, né? Aí o cara faz o exame no mês seguinte, 1.400 de testosterona. Então esse efeito ele é cumulativo. Então dá mais morte cardiovascular, dá maior incidência de câncer. Aí você vai ter que de repente precisar ficar usando hormônio por atrofia gonadal mesmo, né? Assim, e não é só a testosterona. Dentro do eixo da testosterona tem FSH, LH, estradiol. Por isso que eu nem me atrevo ali. Não vai ser um curso de final de semana que vai me ensinar isso. Entendeu? É uma especialidade, assim, endocrinologia precisa fazer 2 anos de clínica médica e mais 2 anos de endócrino. Entendeu? Assim, então, assim, é muito sério isso. A gente fica muito triste que tem muito profissional prescrevendo, mas existem profissionais ruins em todas as carreiras. Existe engenheiro que descreve uma obra e cai o prédio. Existe o educador físico que não está nem aí, está ali para fazer. E existe também o médico dessa forma. Então, fiquem atentos a falsas verdades, né? Assim, a querer ouvir aquilo que você quer escutar. A solução né? Assim, mágica. A solução mágica. Assim, a gente estava falando do meu pace de maratona. Assim, para eu correr uma maratona em 3 horas e 28, eu sofri demais, pô. Assim, foi muito treino para um cara que era bem gordinho. E, assim, mas hoje a gente vê assim, uma evolução no esporte muito grande também. Assim, o cara começou a correr agora, daqui a pouco, meia maratona, 1h15. Assim, é difícil, né? E aí com 40 anos, 40 e poucos anos, com 30 eu não tive, né? Sim. Os gominhos aqui na barriga. Com 12% de gordura para fazer o Ironman com 77 quilos. Imagina com 40 e pouco. E a gente vê muita gente assim hoje. Então, assim, não existe fórmula mágica. E você fazendo isso, você vai estar perdendo o maior benefício do esporte, que é a longevidade, a poupança de vida. Você viver mais por menos incidência de doença cardiovascular, por câncer, e também ser um idoso mais ativo. Nosso projeto vire farmácia no futuro. É verdade, é verdade. Maravilha.